Boa noite, pessoal, tudo certo? Então, hoje, né, tô gravando agora até exatamente no horário da aula aqui, são 7h20. Como teve a questão da falta de energia, né, eu não tinha programado aula para hoje, né, porque hoje é feriado nacional, mas aí com a falta de energia anteciparam o feriado, então, né, a gente vai ter aula hoje. Mas aí, como vocês talvez já tenham até se programado para viajar, né? Eu acabei não poderia dar aula hoje, né? Mas como vai que vocês estão com a internet ruim também? Ontem eu dei aula síncrona e tinha muita gente com a internet ruim. Então optei por fazer a aula gravada, tá? Primeiro, porque essa aula ela estava programada para ser após a prova, né? Nossa avaliação vai ser na quinta que vem. Hoje é dia 3, vai ser na quinta que vem, dia 10, né? E como vocês também talvez já tenham se programado para fazer o laboratório também, que é para esse domingo, né? Esse fim de semana, então resolvi não sobrecarregar vocês com a aula síncrona. Então vou gravar e vou gravar essa aula e vou disponibilizar para vocês. Aí vocês assistem quando quiser. Pode até assistir após a prova, porque ela não é conteúdo da prova, ela é a primeira aula da unidade 2, tá? Ok, mais um lembrete, né? Não esqueçam o laboratório para esse domingo agora, dia 6. Listas também, vocês têm que entregar até a data da prova, né? Eu coloquei até às 7 horas do dia da prova. Não, desculpa, eu vou ter que confirmar, agora eu não lembro de cabeça que dia eu coloquei, mas eu coloquei lá no Siga. Se vocês irem lá em minhas tarefas, no Siga tá a data. Agora me deu um branco aqui mesmo, eu não lembro que dia exatamente eu coloquei para a entrega das listas, tá? Alguns já entregaram, mas não todos ainda, tá? A lista vai contar, tá? Então tem que entregar a lista, ok? E aí depois da prova, né, sexta, sábado, domingo, sei lá, quando vocês estiverem mais tranquilos, vocês podem assistir o restante desta aula aqui, quando eu começar a teoria, né, da aula. Esse início aqui é só mais recados mesmo, ok? O que acontece? Eu começava a unidade 2, mas aí eu percebi que tinha algumas lacunas ali que vocês não viram, não é culpa de vocês, né? Mas o curso também não previa isso, né? Só previa lá em controle 1 ou 2 essa parte, né? E não tem como a nossa disciplina evoluir bem sem nós estudarmos o que está aí na tela de vocês, que é polos, zeros e estabilidade, tá? Então eu me obriguei a incluir uma aula extra sobre isso, tá? Tenham em mente, gente, eu vou passar para vocês o que a gente precisa, tá? Que não é nem 20, nem 30% de tudo que tem para estudar sobre polos, zeros e estabilidade de sistemas, tá? Eu vou passar o que a gente precisa, ok? Então, vamos dar uma olhada, é uma aula rápida, tá? Porque eu vou passar uma parte mais geral aqui com vocês, vou explicar o que é cada coisa, depois vocês têm um materialzinho ali para estudo, certo? Vai ser um material complementar a esse que eu vou passar aqui na aula, vai estar disponível no sistema, e depois vai ter um trabalhinho para vocês também fazerem e entregarem, tá? Esse trabalho conta com a presença da aula, ok? É um trabalhinho para vocês fazerem em 15, 20 minutos ali, 30 minutos no máximo, tá? Que vai mostrar que vocês viram a aula, entenderam o conteúdo, e aí vai contar a presença de vocês, ok? Então vamos começar aqui, tá? A aula vai ser sobre polos, zeros e estabilidade. O que é isso? Isso aí estão relacionados com sistemas, tá? A maioria das coisas na engenharia eu consigo modelar com um sistema, tá? Ou no domínio do tempo, ou no domínio da frequência, ok? Como digo, às vezes é muito fácil no domínio do tempo de resolver e difícil na frequência, e às vezes é muito difícil no domínio da frequência e a gente resolve no domínio do tempo, tá? Vocês estão muito mais acostumados no domínio do tempo. Porém, agora na unidade 2 e na 3 a gente vai trabalhar mais no mundo da frequência. No mundo da frequência as coisas são mais fáceis de resolver. Deixa eu ajeitar a câmera aqui.
são mais fáceis de resolver na maioria das vezes, certo? Então, tudo isso aqui que eu vou falar é teoria de controle, vocês vão ver novamente em controle, vão fazer avaliação sobre isso, enfim. Tá? Mas eu vou passar o basicão, que é o que a gente precisa, ok? Então, primeira coisa aí na tela de vocês, né? A gente precisa definir o que é estabilidade, tá? Isso aí vai ser importante para nós, porque nós vamos trabalhar... nós vamos nos deparar com sistemas estáveis, sistemas instáveis e sistemas no meio termo, tá? Marginalmente estáveis, que a gente chama, tá? Então, a condição de estabilidade, né, pode ser expressa da seguinte maneira: um sistema é estável quando a gente coloca um impulso na entrada, ou seja, dá um pico de sinal na entrada, e a saída, não interessa se instantaneamente ou depois de um tempo, ela retorna a zero. Ok? Isso é um sistema estável. Um sistema instável, a gente coloca um pulso na entrada e a saída jamais retorna a zero. Ela fica oscilando, enfim. Ou ela fica oscilando, ou ela cresce indefinidamente, tá? No nosso caso aqui, que a gente é limitado, né, dentro da elétrica, o sistema ele vai saturar em algum momento, ok? Quando ele é instável. Então ali tem aqueles exemplos, são perfeitos ali, né? A figurinha A, o que acontece? Se eu largar a bolinha em qualquer lugar daquela borda, a bolinha vai oscilar e vai parar no meio, tá? Ela vai retornar à posição a posição ali de posição parada, né? Sem movimento, posição inicial, o zero, né? E o sistema instável é o da figura B. Se eu colocar a bolinha bem no meio, ela vai tender a cair para um dos lados e aí vai cair para fora da borda, né? Então esse aí é um sistema instável, tá? Definição, então: um sistema pode ser dito estável se para entradas limitadas, isto é, finitas, geram saídas limitadas, tá? Ok? Vocês vão estudar isso aí lá em controle bastante, sistema CISO, sistema BIBO, né? Single input, single output, bound input, bound output. Vocês vão estudar isso aí tudo lá, tá? Aqui eu não vou entrar nesses conceitos porque não é o foco maior aqui. O foco é maior em entender sistemas, né? E aí, olha aí que equação estranha apareceu na tela de vocês, tá? Isso aí é uma equação genérica de um sistema, tá? Sistemas são geralmente representados pelo G, tá? Então a função G de S, onde S é a variável na frequência, tá? A variável I, né? A variável independente da função é o S, não é o X, como a gente está acostumado, ou T, né? No domínio do tempo é o T, no domínio da frequência é o S, né? Da transformada lá. Você já sabe bem a parte, né? Transforma ali do tempo para a frequência, né? Fazendo a transformada de Laplace, e da frequência para o tempo fazendo a transformada inversa. Tá? Então, uma função de transferência, que é o que está na tela aí, em malha fechada de um sistema pode, em geral, ser representada por... Tá? O que é isso aí? Se eu pegar um sistema, tá? Vamos pegar lá o amplificador inversor, né? Qual é a função dele? Menos R2 por R1 vezes VI. VO igual a menos R2 por R1 vezes VI, né? Ele é, na verdade, até uma constante, né? VO por VI é menos R2 por R1, tá? Qual é a função de transferência dele? É menos R2 por R1, tá? A função de transferência é o quê? O que relaciona a entrada com a saída, ou a saída com a entrada, ok? Então, VO por VI. Qual é a função de transferência do amplificador não inversor? A função de transferência dele é 1 mais R2 por R1, né? É o ganho dele, por isso que é representado por G. Tá? Sistemas do mundo real são muito mais complexos que esses aí que eu falei, né? Opa, apertei uma coisa errada aqui. Pronto. São muito mais complexos, então eles podem ter aí a variável S na ordem
M, o que é isso? Pode ter na ordem 2, 3, 5, 10, 20, tá? Quanto mais alta a ordem, vocês vão ver que é uma divisão de polinômios, né? Tem um polinômio em cima e um embaixo. Quanto mais alta a ordem, mais complexo é o sistema e vice-versa, né? Então, ali, o que é aquilo? Que é aquele monte de letras? Então, o K, vamos começar por ele. O K é o ganho do sistema. Ou seja, quando a entrada ali está nula, é o ganho dele, né? Vai ser um número. O S é a variável e o A, índice M-1, menos 2, né? O A é o coeficiente que acompanha o S, tá? A gente vai ter um polinômio desse tipo em cima e um polinômio desse tipo embaixo, né? Só troco por B ali, ok? Ou mais também dá para representar daquela forma ali, ó. KS mais E1, S mais E2, S mais até quanto tiver. E S mais P1, S mais P2, S mais PN. Tá? O que quer dizer isso aí? Aí que essa é ótimo para a gente extrair as informações que a gente precisa. Tá? O K é o ganho, ele é uma constante, tá? É um valor, é um número. Ok? Ele é um número, 1, 2, 10. Ok? O S mais E1, mais E2, mais EN, o Z é o zero da função. Tá? O que é o zero da função? Já vou explicar. Tá? Mas tenha em mente que aquilo ali é S mais um número, por exemplo, se for S mais 2. O zero é 2. Né? Você fica meio estranho, mas já vai ficar mais claro. S menos 3. O zero é menos 3. Tá? E embaixo a gente vai ter os polos. Polo 1, polo 2, polo N. Tá? E aí, o que é zero, o que é polo? O zero é um valor que leva a função para, exatamente, para zero. Tá? Zero é um valor que zera a função g de s. Né? Agora vai ter exemplos, vai ficar o mais claro. E os polos? Os polos é o contrário, são valores que levam a função g de s para o infinito. Tá? Valores que vão levar a função para o infinito. E aí, trocando em miúdos é o que? Zero é o que? São valores que tornam o numerador da função zero. Zero sobre qualquer coisa dá zero. Polos são valores que levam o denominador da função para zero. Qualquer coisa sobre zero tende ao infinito. Ok? Então, isso que é zeros e polos. Tá? Então, ali já está, né, o que eu estava falando. Né? Os zeros são os valores que se levam para zero, os polos levam a função para o infinito, ou seja, tornam o denominador zero. Polos e zeros podem ser complexos ou reais. O que quer dizer isso? Um zero pode ser 0, 1, 2, 1,5, 5, 5,7. Tá? O polo também pode ser qualquer desses valores, pode ser menos 2, menos 10. E ele também pode ser um número complexo. 1 mais J2, menos 2 menos J3, 5 mais J9, menos 8 mais J25. Tá? Pode ser um número complexo que vai ser escrito daquela forma ali. Sigma mais J ômega, onde sigma é a parte real do polo ou do zero, e o J ômega é a parte complexa. Isso aí vocês já sabem bem, né? Números complexos eu acho que ninguém tem dificuldade, né? É bem tranquilo até. Tá? Então os polos eles podem ser números reais ou complexos. E aqui a gente tem alguns sistemas, gente. Ó, temos vários sistemas ali, o A, B, C, D e E. Tá? Como é que a gente acha os polos e os zeros do sistema? Tá? Vamos colocar na tela aqui para vocês. Pera aí, que agora bagunçou tudo aqui. Eita, cadê o meu PDF daqui? Tá aqui ele. Sumiu. Pronto, é isso que eu queria fazer. Então, gente, olha lá. O primeiro, o A, ele é bem tranquilo, né? Vamos fazer a letra A aqui, então. Vou colocar um A para vocês verem. Eita, sumiu. Deixa eu aumentar a fonte aqui.
Agora sim. Então, gente, ó, o ali, como que a gente vai achando, vou até escrever, achando os zeros, tá? Como é que a gente faz? A gente vai pegar o numerador, da função s menos 1 e vai fazer o quê? Igualar a zero, tá? Porque é o valor que leva o numerador para zero. Então, s menos 1 igual a zero, então s igual a 1, tá? Esse é o zero da função, ok? Bem tranquilo, né? Bem fácil, tá? E aí, então, vamos agora achar os polos. E aí, como é que a gente vai achar os polos? Vai pegar o denominador, s ao quadrado, menos 3s, mais 4. A gente vai pegar, aqui é o quadrado, né? Então tem que... Aí, agora sim. O que a gente vai fazer? A gente vai igualar a zero. Por que igualar a zero? Porque se eu fizer o denominador tender a zero, a função vai ao infinito. E aí, gente, como é que eu resolvo isso aí? S ao quadrado menos 3s mais 4. Isto mesmo, gente. Isso aí que vocês estão pensando. Usar Bhaskara. Nem sei se Bhaskara tem acento, acho que não, né? Não tem acento, é nome próprio, né? Nome de uma pessoa. Ó, o Word me corrigiu, vamos ver se tem acento. Não, não tem acento. Tá, então tem que usar a fórmula de Bhaskara, a equação de Bhaskara. Tá, a equação de Bhaskara vai nos dar o S1, que vai ser o primeiro zero da função, tá? Vou escrever x aqui. E o S2, tá? Não é coração, é S2 mesmo. Vai ser, sei lá, um valor y, tá? Ah, mas que valor é? Tem que tirar a Bhaskara mesmo, gente. Menos b mais ou menos raiz de 4ac divididos por 2a. Tá? Tem que tirar a Bhaskara para resolver. E aí eu achei os polos da função. Então, lá em cima, ó, o zero é 1, e o polo, um polo é x e o outro é y. Daí que vem, né? Se der uma raiz negativa lá no Bhaskara, eu vou ter polos complexos. E se der uma raiz positiva, eu vou ter zeros complexos. Desculpa, se der uma raiz positiva, eu vou ter um número real. E se eu der uma raiz negativa, vai ter os polos e os zeros complexos. Ok, gente? Vamos lá, então, vamos fazer a B. Tá? Vamos fazer a B aqui para vocês. Vejam ali, ó. A B está num formato mais fácil de ver. Olha lá. Lembra daquele formato que eu passei lá atrás? Em cima a gente tem K vezes S mais 0,1 vezes S mais 0,2 e assim vai. Embaixo S mais polo 2, S mais polo 3. Então ali, o que a gente tira na B? Primeiro a gente tira a informação do ganho K, que ele vale 2. Ó. Então tem um ganho 2. Por quê? O 2 está multiplicando lá, tá vendo? 2 vezes S mais 1. Tá? Zeros. Ó, a gente tem o que? S mais 1. Né? Qual é a fórmula? S mais 0. Então o zero é... tem um zero em 1. Tá? O valor 1 leva a função para 0. Né? Desculpa, menos 1, né? Olha lá. Se eu jogar menos 1 lá dentro, ó, vou ficar com menos 1 mais 1, 0. Vezes 2, 0. Divididos por qualquer coisa, 0. Zerou a função, ele é um zero mesmo. E os polos? Já é dado direto, né? Olha lá. Menos 1. Menos 1. Menos 2. Mais 3. Né? Por quê? Se eu colocar menos 1 no lugar do S, olha lá, eu vou ficar com menos 1 mais 1, 0. Multiplicando qualquer coisa dá 0. Menos 2 mais 2, 0. Mais 3 menos 3, 0. Tá? Então, gente, a gente vai fazer assim, ó. A primeira tarefinha que vocês vão me entregar ali. Tá? Eu tô colocando durante a aula mesmo a tarefa. É encontrar zeros e polos
D do C do D e do E. Tá? Primeira parte da tarefa é essa. Vocês vão achar os zeros e os polos daqueles ali. Como eu disse, é bem tranquilo, né? Não precisa se preocupar. Segundo, né, um exercício ali, né? Quais são as funções de transferência dos sistemas que têm os seguintes polos e zeros? Tá? Então agora a gente tem os polos e zeros e vai montar a função. Como que a gente vai fazer? Vai fazer da seguinte forma. Tá? Então vamos lá. Fazendo a letra A. Tá? Lembre, não tem zero. Opa, não tem zero. Então como é que fica a função? Tá difícil. Como é que fica a função, então, da A? Se não tem nenhum zero, não tem zero. Então, ó, 1. Tá? Divididos pela parte dos polos ali, né? Que vai ser o quê? Polos em menos 1 e menos 2. Então, faço S mais 1, S mais 2. Vamos confirmar, ó lá. Se eu colocar menos 1 ali no lugar do S, menos 1 mais 1, 0. 1 por 0, levou a função para o infinito. Menos 2 também. Tá? Então, tá aí a A. Certo? E a B? A B vai ficar como? Ela tem um 0 em 0. Ó, gente, quando tem um 0 em 0, qual valor vai levar para 0? Quando S for 0. Então, vai ser S divididos por a parte dos polos. Polo em mais 1 e menos 2. Então, vamos lá. Então, vai ser S menos 1 e S mais 2, né? Por quê? Olha lá, se eu colocar mais 1 menos 1, 0, foi ao infinito, né? E menos 2 mais 2 também deu 0 ali, foi ao infinito. Então, a parte 2 da tarefa é resolver C e D. Tá? Vocês vão fazer o C e o D aí, ok? Viu, gente? É bem tranquilo de fazer, né? Se vocês já entenderam isso, já entenderam bastante coisa, tá? Já entenderam bastante coisa. Tá? Então, até aqui já tá bom, vocês já entenderam tudo. Diagrama de polos e zeros, gente. É importante mostrar aonde ficam esses polos e esses zeros, tá? Porque isso é uma forma visual de ver se o sistema é estável ou instável, tá? A gente vai trabalhar na unidade 2 com sistemas estáveis e com sistemas marginalmente instáveis, tá? Não vamos trabalhar com sistemas completamente instáveis, tá? São sistemas que a gente geralmente não gosta, ok? Então, os polos e zeros de uma função de transferência podem ser representados com um diagrama de polos e zeros, que é o que está na tela de vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, consigo aumentar, ótimo. Então, gente, olha aqui. Eu tenho dois eixos, tá? O eixo sigma, que é o eixo dos reais, e o eixo j ômega, que é o eixo dos imaginários, tá? Então, veja, a gente tem um zero aqui aonde? Em 1, tá? Então, é um zero real. Por quê? Porque ele está só em 1, ó. Tá vendo? Ele está em 1 aqui. O zero a gente representa como uma bolinha. Faz uma bolinha, né? Zero. E o polo? Polo a gente representa por x. Aonde está esse polo? Esse polo está em menos 1, ó, menos 1 mais J1. Tá? Então tá ali o polo, ó. Tá aqui ele, ó. Menos 1 mais J1. Este é um polo complexo, tá? Porque ele tem parte real, menos 1, e parte imaginária, mais J1. Tá? Isso é importante, gente. Às vezes, depende, né? Mas eu, às vezes, falava em frequência, eu já... eu vou ignorar isso aqui. Não entendo.
Não dá para fazer isso na nossa disciplina. Algumas disciplinas dá realmente para ignorar a parte da frequência. Na nossa não dá, porque quem desempenha o papel principal na nossa disciplina, agora na unidade 2, é a frequência. É a nossa variável. J ômega, se eu transformar para frequência, vira S. E aí a gente vai trabalhar com aquelas equações lá que eu mostrei. Tá? Ele é um gráfico bidimensional, tá? O gráfico de polos e zeros. E ele é conhecido como plano S. Polos e zeros no semiplano esquerdo do gráfico são todos negativos, polos e zeros no semiplano direito são todos positivos. Polos ou zeros são reais, ou ocorrem em pares complexos, tá? Eu nunca vou ter só um polo, tá? Complexo, eu geralmente vou ter dois, né? Um par complexo. Exercício, então. Vamos lá, vou adicionar aqui a tarefinha de vocês, tá? Que é resolver este exercício. Esse que está na tela, tá? Esboçar o diagrama de polo e zero para esses 4. Gente, assim, não vou fazer porque é ruim de desenhar aqui. Não vou conseguir desenhar aqui, vai ficar bem ruim. Mas vocês viram, é bem simples, é só marcar aqui no plano. Bem tranquilo, né? Ok. Continuando. Estabilidade dos polos, tá? Estabilidade dos polos. A estabilidade do sistema, ela pode ser determinada pela posição que os polos ocupam no plano S. Um exemplo ali, ó. Posição do polo real e resposta ao impulso. O que é um polo real? É daquela forma ali, 1 sobre S mais A, né? Onde está o polo em A, ok? Se a gente colocar um impulso unitário, tá? Só um impulso valendo 1, a gente vai ter sistemas se comportando assim, dessa forma no tempo, ó. Uma exponencial menos AT. Olha aqui onde o polo... Aqui é o complexo, tá? E aqui é o real, no tempo, né? Desculpa, não real, no tempo, tá? Olha lá, E na menos AT. Qual é a resposta? É um gráfico exponencial decrescente. Então, em algum momento, isso vai zerar. Então, é um sistema estável. Tá? Porque, olha lá, E na menos AT, se eu fizer a transformada de 1 sobre S mais A, tá? Façam aí no MATLAB, na calculadora, na HP, enfim. Transformada inversa de Fourier de 1 sobre S mais A. Vai dar E na menos AT. Então, é um gráfico que cai. Olha aqui onde está o polo, ó, na parte esquerda. Se está qualquer lugar da parte esquerda, aqui o sistema vai ser estável. A resposta vai convergir para zero. Tá? E se for zero aqui, ó, um polo em zero, ó, vai ficar bem no centro ali o polo, tá vendo? E a resposta é zero. Tá? Não tem qualquer resposta o sistema para polos em zero. Tá? Isso não precisa decorar. Tá? Ah, o polo em zero não tem... Não, isso aí lá em controle talvez precise. Aqui não. Aqui vocês vão se deparar com a função lá, com a equação, e aí vão calcular e trabalhar com ela para ver o que é que ela representa. Okay? E um polo aqui em 1, ó, onde ele vai aparecer... Deixa eu dar um zoom. Onde que vai aparecer o polo em 1? Ó, tá aqui ele, ó. Ó, eu posso olhar assim, ó, polos deste lado, o sistema é instável. E a resposta no tempo, ó, ela começa em 1 e só cresce. Ah, cresce para o infinito? Sim. Mas se for um sistema real, em algum momento ele vai saturar, né? Vai chegar no valor máximo da saída. Certo, gente? Acho que não tem grandes mistérios, né? Ó, e aqui, gente, isso aqui vocês vão estudar um monte em controle, tá? Aqui eu estou mostrando só para vocês acostumando mesmo. Ó. Olha aqui, eu tenho um par de polos complexos, olha aqui, onde é que eles estão? Menos 1 mais J3, menos 1 menos J3. Se eu colocar um impulso na entrada desse sistema, o que acontece com a saída? Ó, ela dá um overshoot aqui, desce, ó, aí ali no tempo... Um pouquinho além do 4, ela estabiliza onde está o meu mouse aqui.
voltou a zero, tá? É um sistema estável, tá? Ele volta a zero. Olha o segundo exemplo, ó. Os polos estão em cima do eixo, em menos J3 mais J3. Ó a resposta do sistema, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ou seja, ele não volta a zero e ele não satura. Esse sistema é muito importante, ele é um oscilador. Olha lá, não está oscilando a onda na saída? Está oscilando. Tá? Então, esse a gente vai trabalhar bastante também, porque a gente vai ter que projetar sistemas onde os polos ficam em cima do eixo. Tá? Na prática é um pouquinho diferente, a gente coloca eles um pouquinho para a direita. Depois eu explico por quê. Tá? E aí a gente está criando um circuito oscilador, que é da nosso conteúdo. Tá? Imagina dizer para vocês, ó, pessoal, vamos colocar um oscilador aí, que vocês coloquem os polos aí um pouquinho, 5% para a direita do eixo J ômega. Vocês não iam entender nada, né? Então por isso que tem que ter essa aula antes, imagina. Nem tem como ver o oscilador sem ver isso. Tá? E aqui, ó, um exemplo. Vocês veem o meu mouse assim. Ó, aqui os polos estão aonde? Em 1J3 e 1 menos J3. Olha lá. O sistema ele sai em zero, decresce, cresce e aí ele começa a oscilar um monte e satura, né? Em algum momento ele vai saturar. Esse é um sistema instável, ok? Aqui é só usando outra entrada, tá? O que é o degrau unitário? Aquele assim, ó. Tá? Opa, faltou tela. Ele faz isso, ó. Tá? Ele é um degrau, né? Ele sai do zero para o positivo e fica lá. O impulso não, ele vai e volta, acabou. Tá? O degrau não, ele sai do zero e vai, fica lá no 1, né? Fica lá no positivo. Qual é a resposta aqui do sistema, ó? Ele vai acompanhar o degrau com certo atraso, estão vendo, ó? O degrau faz isso, ó, vai aqui e fica aqui. Ó, o sistema ele tem um certo atraso, ó, mas chega lá. E aí, gente, vocês já devem até pensar com que componente que usa para fazer isso, né? Essa aí não é parecida com a curva de carregamento de um capacitor? É, não é? Então, a gente vai usar um capacitor para criar um polo. A gente vai usar um indutor ou um capacitor em outro lugar para criar um zero. Legal, né? Fica tudo se encaixa depois. Ó, aqui um polo em 1, ó. O sistema é instável lá, ele sai do zero e satura. Esse é um sistema instável, a gente não quer esses sistemas. E aqui em 0, ó, o que o sistema faz? Vai do 0 ao 1, mas demora muito tempo para chegar lá. Aí seria um sistema marginalmente instável. Estável, né? Marginalmente estável. Mais um exemplo aqui. Opa, não. Tá voltando? Pera aí. Acho que ficou errado o slide aqui. Esse aqui eu já tinha falado. Critério da estabilidade de Routh-Hurwitz, gente. Eu vou colocar depois um vídeo auxiliar junto nesse tópico de aula para vocês dar uma estudada mais a fundo nesta parte, tá? Porque esse critério a gente vai usar pouco, tá? Eu vou ter que contar as aulas ainda e tal, mas se a gente tiver um pouquinho atrasado, eu reduzo um pouco dessa parte. Aí a gente usa ele um pouco menos do que normalmente usa quando é presencial. Que eu tô levando mais devagar esse semestre, tá? Porque a gente tá na questão online, né, a aula, então estou levando mais devagar um pouco o semestre, tá? Então a estabilidade do sistema é determinada pelas raízes da equação característica do sistema, tá? Entretanto, se este polinômio for de ordem 3 ou mais, ou superior, a determinação dessas raízes é difícil, né? Ordem 2 a gente usa Bhaskara. Ordem 3, a gente usa o teorema de Ruffini, né? Reduz para a ordem 2 e aí usa Bhaskara. Ordem 4 ou mais, tá? Aí é difícil de fazer, tá? Dá para fazer HP, mas aí também vai gastar uma bateria legal de vocês, né? Então é mais complicado, tá?
Aí tem um critériozinho que chama critério de Hurwitz, esse nome aí, dois caras que inventaram, que pode ser utilizado para determinar a estabilidade do sistema. A gente vai ter equação do sistema, usando esse critério aí, a gente vai descobrir se o sistema é estável ou não. Tá? Olha aqui, então isso aqui é um sistema de controle clássico, tá? Que é parecido com os nossos. Ó, eu tenho uma entrada R, ela passa pelo sistema G, que tem a equação G de S, tem uma saída C, que é realimentada para a entrada, ó, a realimentação negativa ali, tá? E aí esse laço aqui forma o sistema, tá? Que tem a seguinte equação, G sobre 1 mais G. Tá? Essa é a equação deste sistema. E vocês vão cansar de fazer isso em controle. Calcular esses sistemas, calcular essas equações. Aqui o que interessa para nós é essa equação 1 mais G. A gente vai igualar ela a zero. Tá? A gente vai igualar ela a zero, né? Seja a ordem quem for, ordem 2, 5, 10. Quanto maior a ordem, mais trabalhoso é. Tá? E aí começam os termos aqui do critério. Se qualquer um dos coeficientes a 0, a 1, ou qualquer um deles for nulo ou negativo, tá? Na presença de pelo menos um positivo, então, ou seja, se eu tiver um positivo e qualquer outro for 0 ou negativo, vai existir uma ou mais raízes imaginárias com parte real positiva. Então, o sistema não é estável, ele é instável. Tá? Então, se eu tiver um menos ali, acabou. Tá? O sistema já é instável. Se eu tiver um nulo, por exemplo, o polinômio é S na 3 mais S na 2 mais 1 mais 0. Faltou S na 1. Então, o sistema já é instável. Tá? Se não todos estiverem lá, todos forem positivos, a gente tem que aplicar o critério ainda para confirmar se ele é estável ou não. Então, o primeiro teste a ser feito é o dos coeficientes. Se todos forem positivos e nenhum for 0, então o sistema pode ser instável, não quer dizer que ele é automaticamente. Para sistemas que têm denominadores que podem ser estáveis, um segundo teste é realizado. Espera aí, agora sim. Tá? Que é o critério propriamente dito de Routh-Hurwitz. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o coeficiente, vai colocar os coeficientes A0, A2, A4, A6 e vai, todos os pares. Na linha de baixo, a gente vai colocar os coeficientes A1, A3, A5, A7. Tá? Isso a gente vai montar automaticamente, né? E depois vai completar essa matriz com a linha B, a linha C, a linha D. Tá? Até a gente chegar lá no S0. Então, se for uma ordem 10, gente, vai dar 10 linhas aí o negócio. É bem chato de fazer. Tá? A gente não se depara geralmente com mais do que 4 na disciplina aqui. Tá? Não quer dizer que na prática pode até ter 20, né? Um sistema real. Mas aqui na disciplina, né, para não judiar vocês, vai até no máximo 4. Tá? Então, como é que a gente acha os Bs? Gente, isso aqui é um saco fazer. Tá? Isso aqui é chato fazer. Tá? Mas como agora vocês estão aí na parte aí, estão online, né? Vocês podem usar a colinha, né? Então não fica nem um pouco difícil de fazer. Não precisa decorar isso aqui na prova, né? Vocês podem olhar e fazer. Como é que eu acho? Aqui, ó, eu quero achar B1 aqui. Eu vou ter que completar toda essa tabela, tá? Toda essa matriz. Como é que eu acho B1, B2, C1, C2? Assim, ó. B1 é 1A2 menos A0, A3 por A1. B2 é 1A4 menos 0, A5. E assim vai, tá? Esse sistema vai sempre pegando a primeira linha com a segunda. Desculpa, a primeira coluna com a segunda, acha B1. A primeira coluna com a segunda coluna, acha B2. A primeira coluna com a terceira coluna, acha B3. E assim vai. Depois, segunda coluna com a primeira, acha C1. Segunda com a segunda, C2. E assim vai, tá, gente? Ó. C1 é B1A3, A1, B2 sobre B1. C2, B1A5 menos A1, B3 sobre B1. Tá, é chato, mas vocês têm a colinha para usar, então fica bem mais fácil. Vou fazer um exemplo aqui, então.
considerar o seguinte polinômio. S na 4 mais 2S na 3 mais 3S na 2 mais 4S mais 5 igual a 0. Tá? A gente vai testar, então, o critério de Routh-Hurwitz. Primeiro, vamos ver, ó lá. Tem algum coeficiente faltando? Ó, o S4 está aqui, o S3, tá, S2, S e S0, né, que é o 5. Tá lá. Tem algum negativo? Não tem um negativo. Então, gente, o sistema pode ser estável. A gente vai ter que usar o critério de Routh-Hurwitz. Então, é bem fácil, ó. A gente vai escrever aqui. Ó, S4, peraí, agora para vocês enxergarem melhor. S4, S3, S2, S1, S0. E aí a gente vai lá e pega os coeficientes lá em cima. S4 é 1, aí pula, né? S2 é 3, pula 5. Tá? E aí o de baixo, S3 é quanto? É 2, vai 2, pula o próximo, vai aqui 4, 4S é 4. E a gente tem aqui mais não, então é 0. Ah, quando aparecer um 0 é uma maravilha quando aparece 0. Por quê, gente? Porque quando aparece 0 as contas facilitam, né? E aí a gente tem que achar aqui a linha B, a linha C e a linha D. Tá? A gente vai achar como? Com aqueles macetes ali. Opa. Eita, gente. Agora sim. A gente vai achar com esses aqui, ó. Os B's a gente acha assim, o C assim e o D só tem um, tá? Ó lá. Vamos ver o B, como é que é o B. Pera aí, vou botar aqui. Ó lá. B é A1, A2, A0, A3 sobre A1. Então, ó. Opa, tá muito grande. É 1 vezes 4 menos 3 vezes 2. Desculpa, é 3 vezes 2 menos 1 vezes 4. Dá 6 menos 4 por esse aqui, 2. 2 por 2 deu 1. E assim vai fazendo. Aí vai dar 5, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Quando eu fechar a matriz, ela vai ter sempre essa forma, né? E aí, gente, aí essa matriz serve para quê? Serve para isso aqui, ó. Ah, pode fazer dividir a linha por 2, né, para ficar mais simples, assim vai, gente, tá? Posso simplificar, usar todas as regras de matriz que vocês já estudaram, pode usar aqui, tá? Se eu dividir a linha por um número, toda a linha pelo mesmo número mantém o mesmo valor, tá? Não atrapalha em nada. Então, olha aqui, gente, aí a gente tem que contar assim, ó, mudanças de sinal na primeira coluna. Então, a gente vai olhar a primeira coluna aqui e contar quantas mudanças de sinal teve, ó. Mais para mais, não mudou. Mais para mais, não mudou. Mais para menos, uma mudança. Menos para mais, duas mudanças. Entenderam? Teve duas mudanças de sinal. Então, as mudanças foram 2, significa que o quê? Há duas raízes com partes reais positivas. Se tivesse 3 mudanças, 3 raízes. 4 mudanças, 4 raízes. Note que o resultado não se altera quando o coeficiente de qualquer linha são multiplicados ou divididos pelo número, para simplificar. Tá, gente? Então, cadê aqui? Cadê? Voltando aqui. Ó, então, para os sistemas tendendo a nulo pode ser estáveis. Não tá. Cadê? Ó, então, aqui está o que eu queria, ó. Na presença de ao menos um coeficiente positivo, existe uma ou mais raiz imaginária com parte real positiva, tá? Então, ali, gente, teve duas mudanças de sinal, então tá ok. Se eu tivesse uma, ou 3, ou 5, o sistema era instável, tá? Era instável. Então, eu tive duas mudanças, tá ok. É que tá faltando um slide aqui, mas tudo bem. Certo, gente? Então, teve duas mudanças, o sistema é estável. Tá? Provavelmente, tem alguma coisa no MATLAB que teste o sistema, tá? Não sei se já estão usando o MATLAB, a gente vai começar a usar. Eu tava torcendo que eu ia ganhar um computador novo,
mas para poder usar o MATLAB na aula, mas não veio ainda. Então, estou torcendo que venha para a gente poder usar ao longo da disciplina, tá? Não sei se já usam outro software, mas já recomendo dar uma brincada no MATLAB. No MATLAB, provavelmente, vocês conseguem, né, digitar isso aqui e ver se o sistema é estável. Lá deve ter uma função para isso, tá? Quando a gente for fazer nas aulas, eu vou buscar essa função lá para vocês, tá? Então, tá, gente, aqui temos um sistema de controle completo, tá? Isso aqui eu não vou detalhar tanto para não ficar tão grande a aula. Ó, mas o que acontece aqui? Ó, ele coloca um K, né, e ele quer saber para que faixas de valores daquele K o sistema vai ser estável, tá? Ou seja, para quais valores daquele K vai proporcionar mudanças pares ali no sinal, né? Aí tem toda a resolução aqui, certo? Não vou resolver de novo esse, vocês podem olhar com calma depois, né? Mas esses casos especiais também não vão aparecer tanto, tá? Que é quando dá um zero aqui, ó. O que acontece? Quando dá um zero aqui na primeira coluna é um problema, né? Porque zero não tem sinal. Então a gente coloca um epsilon. O que é o epsilon? Um pequeno valor que a gente considera como positivo, tá? E aí a gente conta as mudanças de sinal, certo? Então quando aparecer um zero a gente tem que jogar o epsilon. Aqui também está tratando do epsilon. E aqui tem mais um exemplinho para fazer o critério de Routh-Hurwitz, só que aqui é na 5, ó, vai dar uma tabelinha um pouquinho maior. Como é que vai ficar as duas primeiras linhas da tabela? S5, S4, S3, S2, S1, S0. A primeira linha vai ser 1, 2, 11, 0. A segunda linha, 2, 4, 10, 2, 4, 10. E aí a gente vai aplicando todo aquele processo lá e verifica as mudanças de sinal. Tá? E aí descobre se o sistema é instável ou não. Tá, gente? Então, o resumão de hoje é isso. Tá? Polos, zeros e polos, zeros, estabilidade e critério de Routh-Hurwitz. Tá? Vai ter esses slides, vai ter mais um slide ali do mesmo assunto, só que é um pouquinho diferente para vocês, se alguém quiser reforçar. E, gente, vai ter alguns vídeos de apoio sobre diagrama de Bode. Vamos escrever aqui no nosso documento, tá? Diagrama de Bode, tá? O que é o diagrama de Bode? Para que ele serve, tá? Eu poderia dar uma aula disso, mas vou... Às vezes vocês, não sei, às vezes o meu método é ruim, vocês não entendem. Então, eu vou colocar um vídeo de apoio lá para vocês assistirem, tá? O diagrama de Bode, o que ele faz? Ele mostra para a gente o comportamento de qualquer sistema no domínio da frequência, tá? Durante as aulas, a gente vai usar, eu vou construir alguns à mão, tá? Que é bem... Eu ia dizer bem trabalhoso, mas não é trabalhoso, tá? Mas é chato desenhar e tal. Hoje em dia, né, vocês estão em casa, aí vocês podem, de repente, usar o MATLAB para fazer, tá? Até poderia abrir o MATLAB agora. Vamos ver se ele abre aqui enquanto eu falo com vocês. Tá? Mas acho que não, o computador está muito ruim. Tá, gente? Então, o gráfico de Bode, né, ele tem duas partes, a magnitude e a fase. A fase não importa para nós aqui na disciplina tanto, então não vou dar tanta ênfase. A magnitude sim importa, que ela nos diz o que, ó, então lá na frente o nosso sistema não funciona tão bem, né? Numa frequência bem alta o sistema funciona, na frequência baixa não, tá? Ele visualiza, ele traça um eixo frequência e outro eixo ganho, tá? Mas aí eu vou colocar um videozinho lá para vocês verem. Durante a aula eu vou utilizar um MATLAB com vocês, tá? Então vocês podem, tem duas opções, ou usar o MATLAB, né? Tem versão de estudante grátis aí para quem quiser comprar, mas ele não é muito barato, né? Dá para usar o Scilab, né? Vou escrever aqui para vocês verem como escreve. Tá?
Scilab, tá? Ele é o MATLAB de 5 anos atrás, tá? Ele é grátis e é o MATLAB assim, mais antigo, né? Como se fosse um MATLAB mais antigo. E tem um terceiro ainda que é o Octave. O Octave eu usei muito pouco, tá, gente? Então não posso auxiliar tanto vocês. Eu conheço mais o MATLAB, tá? MATLAB, que todo mundo acha que é Mathematic Laboratory, mas não é. É Matrix Laboratory, né? Laboratório de matrizes. Por quê? O MATLAB ele transforma tudo em matrizes e aí calcula elas. Todo software é assim. Tá, mas aí durante a aula a gente brinca um pouco com o MATLAB, tá? O meu não quis abrir aqui agora. Então, assistam o BOD, tá? É importante. Eu não vou cobrar dos exercícios agora, mas quando chegar lá na aula eu já vou começar meio que falando em BOD, tá? Então, né, dia 10 a prova, dia 17 eu já vou começar falando bastante em BOD com vocês. Agora abri o MATLAB. Essa aqui é a cara do MATLAB, certo? Então deixa eu tentar fazer aqui um sisteminha com vocês. Vamos ver se ele faz rapidinho aqui para vocês verem como funciona. Tá, tem que fazer a transformada do S, senão ele não vai entender. Ah, meu computador tá horrível mesmo. Não quer nem fazer a transformada nem a transformada de Laplace ele tá fazendo. Tá, mas eu queria jogar ali o sisteminha para vocês verem como é que ele é. Vamos esperar, acordou aqui. Beleza. Ó, vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma funçãozinha aqui e a gente vai olhar o BOD dela. Numerador vai ser... Tem que colocar em forma de matriz, né? Isso que eu estou colocando aqui é S mais 1, por exemplo, tá? Olha lá, 1. Tá? Criar um denominador vai ser, ó, vamos fazer assim, ó, 2S ao quadrado. Tem que colocar só os coeficientes, né? Ó, 2S ao quadrado mais 3S mais 4. Tá? Você colocar os coeficientes e aí a gente usa o BOD aqui. BOD plot. Num den. Vamos ver se ele vai. Não deu BOD plot. Vamos tentar só BOD então. Ah, gente, MATLAB é muito legal. Se vocês começam a brincar, aprende bastante coisa. Tudo que vocês veem em aula dá pra fazer no MATLAB e visualizar, né? Meu computador vai levar uns 15 minutos agora para abrir o gráfico, mas espero que ele abra. Tá? E aí vocês vão ver o gráfico de BOD dessa função que eu inventei aqui na hora, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Abriu aqui na outra tela. Tá, deixa eu só colocar uma coisinha aqui para ficar melhor de visualizar. Grid. Pronto. Ó, gente, gráfico de BOD é esse cara aqui, ó. Por que tá pequeno? Ah, agora sim. Olha aqui, aqui eu tenho o eixo da frequência e aqui eu tenho o eixo da magnitude em dB. Por isso que eu falo com vocês, gente, ó, tem que sempre agora usar dB, né? Todo software, tudo vai dar em dB para vocês, não vai dar em vezes. E o gráfico da frequência ele é logarítmico. Ó, aqui eu tenho 1, né? Desculpa, aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, olha onde está o mouse, 5, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E a frequência ele dá em radianos por segundo. Se quiser usar em hertz, tem que dividir por 2π. Tá? Mas o que esse gráfico me diz? Ó, que essa função que eu inventei até aqui, até 1 radiano, ela tem um ganho de menos 10. E a partir dali ela começa a cair. Ó, em 10 radianos ela tem um ganho de menos 25. Em 30 radianos, desculpa, em 30 aqui é 10, 20, em 100 radianos ela tem menos 40 de ganho. Tá? Daria pra gente fazer do exemplo aqui, ó. 1, 2, 2, 4, 11, 10. Vamos ver se a gente consegue.
1, 2, 2, 4, 11, 10. Vou limpar a tela aqui. Vamos fazer assim, ó. Num igual a 1. E a função ali, vamos fazer 1, 2, 2, 4... Ah, já esqueci. Pera aí. 1, 2, 2, 4, 11, 10. 1, 2, 2, 4, 11, 11, 10. Tá, esse é o denominador. E aí a gente vai montar um bode aqui para ver o que sai. Vamos ver aí o que vai dar o bode dessa função. Tá, pera aí. Deixa eu botar um grid aqui. Ó, gente, ela é uma função com ganho aproximado aqui de menos 10, mais ou menos. Tá? Até lá na frequência 1. A partir dali ele começa a cair. Tá? Isso eu vou explicar mais em aula, tá? Vou explicar de novo, mas vocês têm que dar uma assistida no vídeo para já ir com a mente pronta quando eu explicar em aula. E esse é o gráfico da fase aqui, né? Aí a fase não interessa tanto pra gente, tá? Nesse momento não interessa tanto. Gente, então, quem já estudou para a prova, né? Recomendo, pode dar uma brincada aí e tal, fazer a tarefinha. Vou colocar, gente, agora lá naqueles minhas tarefas lá no Siga, tá? Vocês podem controlar por lá, então, as tarefas. Eu vou dar prazo até dia 16 para entregar essas tarefas que eu coloquei aqui, ó. Até dia 16 eu quero que vocês me entreguem o que faltou ali. Tá, ó. Resolver o exercício ali, né? E o primeiro lá também, ó. Encontrar os zeros e os polos do C, D e E. Gente, vocês fazem isso aí em 15 minutinhos, bem tranquilo, né? Fazendo isso, né? Vocês podem assistir o bode lá, e aí, o videozinho do bode, e aí vocês vão ficar bem preparados já para a aula, começo da unidade 2, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Tendo também dúvidas para a prova, do laboratório, não deixem de entrar em contato também. E-mail, WhatsApp, tá aí à disposição. Certo, gente? Obrigado. Bons estudos aí. Nos vemos na próxima semana com a prova síncrona, tá? Até lá, então. Um abraço. Tchau, tchau.